início, então, a parte de hoje, ok? Verifiquem se estão recebendo a tela de materiais de moldagem. Bom dia, Zanete. Bom dia para todos vocês, né? Sexta-feira bonita, né? Apesar que a gente está precisando de chuva, esse tempo seco. Eu estou nesse momento agora aqui próximo da represa e aqui a água da represa está indo embora, né? Fica tão bonito com ela presente, não só pela beleza estética, mas pela função. E a gente já está sentindo falta. Tudo tranquilo? Estão revendo a tela, né? Hoje a ideia nossa é falar sobre os materiais de moldagem, né? Essa é uma parte crucial, eu gosto muito da fala de Pegoraro, que ele fala que de todos, a gente já comentou isso, que de todos os elos dessa corrente que nós vamos chamar de prótese fixa, né? Onde tem vários elos, desde o preparo, planejamento, confecção do provisório, prova da estrutura, até a cimentação. Ele fala que esse elo dessa corrente, que chama moldagem, é uma das partes mais importantes. Não adianta nada você ter feito tudo direitinho antes e chegar no momento da moldagem, pecar na moldagem, não oferecer ao técnico, né, porque é o técnico em prótese dental que vai fazer o trabalho, oferecer um modelo mais ou menos, né, um modelo sem visibilidade, que ele não possa, então, fazer a peça bem adaptadinha, adequadamente, ok? Então, a ideia é a gente passar algumas técnicas para vocês. Basicamente, duas técnicas nós vamos passar, né? Técnica com fio retrator e a técnica com casquete. Existem outras variedades de técnica, mas também com essas duas técnicas vocês podem resolver todas as situações de necessidade no atendimento de vocês, tá bom? Moldagem. Se eu fosse fazer uma definição bonitinha, e também a gente está acrescentando, porque vocês já devem ter tido experiências de materiais de moldagem com o professor Ramiro, né? Mas agora, como a gente chega na prótese fixa e é mais específico, então a gente vai trabalhar isso, talvez, com um pouco mais de ênfase. Se fosse definir, é o conjunto de operações clínicas com o objetivo de se conseguir a reprodução negativa dos preparos dentais e regiões adjacentes, usando materiais e técnicas adequadas. O objetivo principal disso é levar ao técnico uma cópia fiel, né, do modelo de gesso ou da boca, ou das estruturas ali presentes, para que ele possa, então, fabricar as futuras coroas, os futuros aparelhos protéticos com qualidade. E é importante, né, como você está fazendo um curso superior, você trabalhar essa terminologia adequada, chamar pelo nome. Por que a gente frisa isso? É muito comum eu encontrar um menino no corredor da vida aí da clínica, ou da escola, e chamando modelo de moldagem, molde de modelo. Então, pronto, aquela bagunça, né? Então, vamos definir direitinho, porque a hora que você estiver escrevendo qualquer trabalho, ou conversando com alguém pertinente da área, o professor, é importante que você trabalhe ou fale a terminologia adequada. Moldagem é o ato de moldar. Moldagem, ato de moldar. Então, olha só, o ato de você espatular o material na cubeta, transportar para a moldeira e estar levando à boca do paciente, nós vamos chamar de moldagem. Tudo isso eu estou fazendo uma moldagem, tudo bem? Depois que esse material tomou presa, polimerizou de acordo com a característica química do material, você tira da boca. Quando você tira da boca, vai chamar molde, né? Após a polimerização do material e remoção da moldeira da boca. Não é remoção, aqui pode parecer que é remoção do material da moldeira. Remoção da boca, né? Você tirou da boca, tá vendo uma cópia fiel em negativo de uma área positiva. Isso chama molde, né? Você vai pegar e vai jogar um gesso, uma resina ali dentro desse molde para copiar o que você fez.
Esse ato de você estar vertendo o gesso para o interior do molde, nós vamos chamar de modelagem. Está modelando, acertando, pondo gesso. Lembra assim que você não esquece, né? Depois que isso toma presa, passado aí 40 minutos, 1 hora, dependendo do tipo de gesso que você está usando, nós vamos separar o conjunto, então, né, aquele gesso que tomou presa, aquele material do molde. Então, eu vou ter aqui o meu modelo, uma cópia fiel em positivo da boca. Tudo bem? Por quê? Porque às vezes vocês pegam um modelo e chamam de molde. Ou pega o molde e chama de modelo. Ou molde chamando de moldagem. Então vamos procurar trabalhar essa terminologia de maneira correta e no momento certo, tá bom? Para ficar bonitinho. Características gerais dos materiais de moldagem. Determinadas características e propriedades dos materiais de moldagem são importantes de serem entendidas, porque podem influenciar no resultado clínico, embora todos eles, quando trabalhados corretamente, produzem impressões. Eu coloquei esse plenamente aqui, ó, produzem impressões. Eu gostaria de cortar, porque isso eu copiei de livro e estava escrito assim. Mas eu acho exigir demais do material de moldagem impressões plenamente satisfatórias. Então, acho que eu gostaria que ficasse só impressões satisfatórias. Por quê? Porque todos os materiais, mesmo você utilizando silicone de adição, que é um material que foi desenvolvido pela NASA, depois a gente fala algumas coisas, que é o material mais fiel, ele ainda tem distorçãozinha, né? Pode dar um errozinho aqui, ali, ou pode copiar de maneira diferente, de maneira inadequada ao que você está querendo. Claro que é um material de excelência. Mas eu acho plenamente a palavra muito exigente, né? Então eu acho que ele vai conseguir nos fornecer impressões satisfatórias, né? E é importante a gente entender, gente, bula de material é para ser lida. Não é porque você viu com o professor Sidney ou com o professor Ramiro falar do silicone de adição e condensação que aquilo vai servir para todos os materiais, depois todos os silicones de adição e todos os silicones de condensação. Às vezes algum que você compra lá na sua clínica depois de formado tem uma característicazinha diferente. Então é importante. Se o fabricante, eu sempre falo isso, o fabricante fica lá no laboratório com os pesquisadores, verificando tempo de presa, tempo de polimerização, alterações dimensional, é porque isso são fatores importantes, e eles procuram passar isso para a bula, para que o consumidor possa usufruir da melhor maneira possível o desempenho desse material. Então é importantíssimo ler. Nada de vergonha. Chegou o material lá, esse material estou trabalhando com ele pela primeira vez. Vou dar uma olhadinha aqui na bula se tem alguma coisa diferente. Isso faz a diferença. A gente vem falando desde o começo que são esses pequenos detalhes que faz o grande, que torna o grande profissional. A observação. A gente vai até citando, nós vamos ver que a gente faça um pouco maçante, uma partezinha de materiais dentários, mas vamos ver se a gente joga isso para a experiência clínica, para a necessidade clínica, para tornar mais atrativo e justificar você entender isso de uma maneira melhor. Tá bom? Por exemplo, tempo de trabalho. É o tempo disponível para a manipulação do material antes que este modifique suas propriedades elásticas. O que está querendo dizer aí? Todo material tem um tempo de trabalho. Se você exagerar, ficar manipulando muito ele vai começar a tomar preso ou endurecer, e a hora que você for levar para a boca, ele já está endurecendo, não dá para copiar mais adequadamente. Isso, inclusive, é um dos maiores problemas de vocês quando vão iniciar a utilização do silicone de condensação na clínica, que eu vejo. Material leve. Vocês espatulam, demora muito tempo com ele, a hora que vocês vão levar para a boca, ele já está polimerizando, e aí você perde a moldagem. Esse está polimerizando ou endurecendo, se não tiver evidente, pode te confundir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? De repente, se você não prestar muito bem atenção nesses detalhes, você pode levar ele um pouquinho mais duro do que o ideal, porque ele já estava polimerizando, e não perceber. Isso vai dar alteração no seu molde, consequentemente no seu modelo, e na prótese que vai ser fabricada sobre aquele modelo.
A hora que aquela prótese chegar para você provar na boca, você vai sofrer, vai ter que sentar na pedra e chorar, porque às vezes ela não vai encaixar da maneira que você esperava. E isso é muito ruim. Quando você domina todas essas situações, o procedimento vai ficando gostoso, vai ficando empolgante, né? Até o final, tá tudo certo, você sai leve. Aí, se é um dia que nem hoje de sexta-feira, você termina aí por volta das 5 horas e vai tomar aquela cerveja com a missão cumprida, lembra do caso que você terminou, né? Lembra da prótese, da satisfação do paciente, lembra que ele já completou o seu pagamento e tudo mais. Então, isso parece bobagem, mas quem viver, verá. Tudo bem? Então, eu preciso sim saber. Abrir um silicone novo vou ver aqui o tempo que eu tenho para trabalhar com esse silicone, vou ver o tempo que eu tenho para espatular, para eu usar adequadamente. Não tem nada demais. Claro que existe uma média desses tempos, mas um ou outro traz ou pode trazer características diferentes. Tempo de presa é o tempo necessário para que se processe as reações químicas que modificam as propriedades físicas dos materiais, suficiente para permitir a remoção do molde com distorções mínimas. Aí vamos traduzir isso aí? Aí tá falando que a hora que eu levo o material na boca, eu devo esperar, né? Eu devo esperar o tempo suficiente dele na boca que o fabricante pede, para que ao remover, ele esteja já preciso. Aí nem fala assim, aí fala assim, ó, para permitir a remoção do molde com distorções mínimas, considerando que todo material tem pequenas distorções. Eu devo deixar exemplo. A hora que vocês estiverem com a prática comigo, eu vou pedir muito isso. Alginato, o fabricante manda eu deixar 3 minutos na boca. 3 minutos é muito tempo. A hora que vocês voltarem para a clínica, observem isso para vocês verem o tanto que demora. Vocês normalmente, se não recebem essa orientação, procura tirar esse molde da boca com muito menos tempo. E aí o que acontece? O alginato sai antes desses 3 minutos, o que é o grande problema do alginato? O processo de cinérese e embebição, não é? O ganho e a perda de água, não é? Quando acontece isso, você não consegue visualizar isso no olho, no interior do molde, se você tirou antes. Ele modifica o posicionamento. Vaza-se o gesso ali dentro desse molde, consegue o modelo, e aí a hora que fabrica a prótese não se adapta na boca. É um dos maiores problemas de prótese parcial removível. Prótese parcial removível é aquela que tem aqueles grampinhos, tá? Vocês ainda não conhecem, mas devem ter visto já na clínica, que tem aqueles grampinhos que parece fio ortodôntico, na verdade. É a prótese parcial removível que vocês vão conhecer no 6º período. O maior índice, os trabalhos mostram que o maior índice de erro de adaptação dessas próteses são dentistas recém-formados que moldaram e justamente cometeram um erro nesse momento. Na hora de tirar esse material da boca, não espera-se os 3 minutos, e aí esse material continua modificando, geleificando, mexendo. E a hora que vaza, então, o gesso para obter o modelo, esse modelo sai diferente, o técnico fabrica a prótese ali em cima, a hora que ela chega na boca, está desadaptada, beleza? É importante também você saber dessa situação, para saber se o erro foi seu ou se foi do técnico. Se acontece um caso desse, você olha no modelo, a peça está bem adaptadinha no modelo, certinho, e vai para a boca, não consegue adaptar, o erro foi de quem? Com certeza o erro foi seu, no ato de moldagem. Prestou atenção? Porque se ela está adaptada no modelo, o protético só tem um modelo para trabalhar. E como é que ele pode fazer essa peça diferente daquilo que ele tem em mãos, que é o modelo? Ele tem que fazer sobre o modelo de gesso. Se a peça está adaptada em cima do modelo, bem adaptada, chega na boca, não serve, o erro foi seu. Não adianta nem filosofar, brigar. Agora, se ao olhar sobre o modelo, essa peça protética já está desadaptada, apresentando um grau de distorção, com certeza você pode pôr a culpa nele. Ô meu filho, olha aqui, mas aqui no dente, no preparo, ou em todos os dentes, essa peça já está assim desadaptada. Então, ele não conseguiu adaptar adequadamente sobre o modelo de gesso. Aí o erro é dele, do
técnico. Deveria repetir essa peça sem cobrar novamente para você, ok? Gente, dá licença um pouquinho. Ali, eu estou em aula 5, Era o professor Ramiro, que ele precisava me dar um parecer da situação. Então, gente, deu para entender essa situação? Então, é importante demais você fazer essa avaliação, ok? Então, por isso, tempo de presa. Gente, são esses detalhezinhos que vai tornar você melhor. Você que observa, a partir de agora, eu vou esperar 3 minutos de alginato na boca. E façam assim, vou cobrar de vocês isso, para que vocês vá educando no bom sentido de, daqui a pouco isso fica automático, né? De deixar os 3 minutos na boca, para conseguir qualidades de moldagens ótimas. Ô, professor, mas pode passar? Pode passar um pouquinho, não tem problema, ok? Mas o que não pode é faltar. Facilidade de vazamento. Então, viu que a gente jogou algumas experiências, alguma atitude clínica para que você te chame a atenção da necessidade de você observar o tempo de presa dos materiais, né? Facilidade de vazamento. Não, professor, mas para que eu preciso saber isso? Você precisa saber se o material é hidrofílico ou se é hidrófobo. Por quê? Já nós vamos justificar, vamos jogar isso para a vida clínica. E tem os materiais, a gente sabe, então, que tem os materiais hidrofílicos e os materiais hidrófobos. Os materiais hidrofílicos, eles têm uma afinidade maior por água, por umidade. E os materiais hidrófobos, não, né? Então, fazem parte aí, só citando, dos hidrófobos, o polissulfeto, o silicone. Hoje o silicone, na verdade, silicone de condensação, considerado hidrófobo. O silicone de adição, apesar de haver um pouco de controvérsia, mas ele é considerado um material hidrofílico. Os alginatos, hidrofílico. Isso aí diz respeito na hora de vazar, porque os materiais hidrófilos, os materiais que têm afinidade por água, você consegue vazar o molde com muito mais facilidade que o outro. Vamos passar isso para a vida clínica? Em que momento que eu posso utilizar, sugar essa informação o melhor possível? Vamos imaginar que você está fazendo um caso complexo de uma paciente que é lá de São Paulo, está atendendo aqui em Alfenas, paciente moldando, e de repente você vai fazer esse molde e essa paciente vai embora. Você pensa assim, poxa vida, eu aprendi lá na aula, professor Sidney, que se eu usar um material hidrofílico, eu vou vazar direitinho, melhor, com mais possibilidade com menos possibilidade de erro. Porque você concorda, se você usa um material hidrófobo para fazer a moldagem, que tem dificuldade do vazamento, né? Eles têm os materiais hidrófobos. E se você dá uma bolha ou faz qualquer coisa de defeito nesse molde, essa paciente já foi embora, é mais trabalhoso. Então, por que não todos os procedimentos deste paciente ser gerenciado no sentido de dar certo? De ela não ter que voltar para repetir o mesmo, né? Então você fala, não, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um material hidrofílico, porque depois eu vou liberar essa paciente, eu vou vazar esse molde, eu vou ter mais facilidade para vazar, para evitar bolhas. Ou até, corriqueiramente, você passa essa função para a secretária e fala para ela que quando tiver esse material, um ou outro, esse hidrofílico, tranquilo, faça com cuidado. Mas no hidrófobo, tome o dobro de cuidado na hora de vibrar, de bater, porque esse material, a possibilidade de dar mais bolhas ou ter falhas é maior. Tá vendo? Então, estamos jogando a experiência, as características do material para a experiência clínica. Tá bem? Então, se é aquela paciente que vem de fora, é um trabalho complexo, paciente chata, que você vai ter que tomar um cuidado redobrado, né? Usa um material que possa diminuir a probabilidade de erro. Afastamento, eu não gosto de usar muito essa palavra, já fiquei até agora pensando, paciente chata. Paciente mais exigente, né? Esse é o termo correto da gente utilizar. Esse chato deixa para eu e você usar vulgarmente na hora que a gente estiver no corredor. Mas um paciente mais exigente, que eu acho legal vocês pegarem aqui na clínica, porque isso vai te
orientar isso, com isso você vai aprender muito mais, ter um cuidado e aperfeiçoar muito mais as suas técnicas no sentido de agradá-la ou agradá-lo. Bom, para eu fazer, então, as minhas moldagens, antes de entrar nas técnicas propriamente dita, ou mostrar alguns materiais para vocês, nós precisamos fazer um afastamento gengival na maioria das situações de moldagem, principalmente ou quando o término cervical estiver subgengival. Ele estando subgengival, é difícil eu levar o material ali pela presença de umidade, da gengiva, né, o término cervical, que é uma estrutura dura. Então, eu preciso afastá-lo, porque os materiais de moldagens por si só não afasta a gengiva, a parte mole, a parte periodontal do tecido duro. Então, eu preciso ter mecanismos para afastar isso. É isso, inclusive, que vai fazer o grande diferencial do seu futuro modelo. É uma boa moldagem, um bom molde e, consequentemente, um bom modelo, visível, que isso possa ser transferido adequadamente para o protético visualizar toda a linha de término cervical, para, consequentemente, ele fazer a coroa bem adaptada a nível cervical. Isso vai garantir o processo de longevidade, de permanência desse trabalho na boca do paciente. Então, os preparos, né, a maioria são subgengivais. Eu preciso, através do fio, então, expor o término cervical. Já falamos que materiais elásticos, eles por si só, que dentista que é meio MacGyver, né? Quer pôr o material de moldagem, acha que ele é um pouco mais, que a consistência dele é um pouco mais endurecida e que ele vai afastar os tecidos mole por si só. Não adianta confiar nisso não, tá bom? A gente tem que usar mecanismo. Nós vamos usar duas técnicas de afastamento gengivais para vocês. Uma utilizando o fio retrator e outra utilizando o casquete, né? Que é um chapeuzinho de resina acrílica que nós vamos construir, aprender a fazer, para você prepará-la como se fosse uma moldeirinha individual, para você realizar as moldagens dos seus preparos totais. Fibras gengivais ao redor do dente, uma vez afastada, retorna à sua posição original. Por que a gente está falando isso? Porque muita gente tem, na hora que você vai posicionar o fio retrator, que é meio agressivo, você vai posicionar ele ali dentro da gengiva, do sulco gengival, tem medo de pressionar ele um pouquinho, claro que deve ter cuidado, tudo isso deve ser feito com cuidado, para não exagerar e forçar ali, romper essas estruturas, né, espaço biológico e tudo mais. Mas não precisa ficar com medo, porque uma vez afastadas, elas afastam devido à ação, principalmente, de algumas soluções adstringentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele vai afastar, que esse é o objetivo principal, ele deve, a gengiva, afastar do término cervical, mas depois eles retornam, na maioria das vezes, algumas situações não, mas na maioria das vezes essa gengiva volta e não gera grandes preocupações, tá bem? O afastamento gengival objetivo, o afastamento horizontal dos tecidos da área do término, um volume suficiente para o material de moldagem. Eu preciso, então, conseguir esse afastamento de maneira horizontal dessas fibras, tem algumas fibras horizontais e outras verticais, para que eu consiga expor, então, o meu término cervical. E, principalmente, à medida que vai aprofundando, né, as fibras vão ficando mais cervicais, à medida que você vai aprofundando em direção ao ápice, essas fibras vão ficando mais verticais, mas são elas que vão expor verdadeiramente as margens para você copiar direitinho. Ele tem uma função também, principalmente as soluções adstringentes, de controlar essa hemorragia ou a presença de saliva ali, né? Se tem um sangramentozinho, se você terminou de fazer o preparo, às vezes você tocou na gengiva em alguma coisa, e isso vai ter um sangramento espontâneo. Essas substâncias químicas e a presença do fio ali também ajuda a controlar essa situação. Tecidos duros e mole devem estar seco e limpo, sempre. Mesmo daqui a pouquinho a gente discutindo alguns materiais que têm afinidade por líquido, né, os hidrofílicos, vocês vão ver que a gente vai citar
sempre que tiver uma dificuldade com área úmida, a eleição do material deveria ser um material hidrofílico, né, porque ele tem mais afinidade, mas mesmo assim, em todas as situações, eu devo deixar o mais seco e limpo possível meu término cervical para eu conseguir uma boa qualidade de moldagem. Então, e aí? E os meios para eu afastar essa gengiva? Tirar ela sobre o meu término cervical, né? Então, nós temos os meios mecânicos, os meios químicos, os mecânicos químicos e os cirúrgicos, né? Lá atrás, então, a gente tinha os meios mecânicos. Hoje, o casquete é um meio mecânico, que a gente usa até hoje. Mas olha só, é através do meio mecânico, então há um deslocamento do tecido gengival por meio de alongamento das fibras circunferenciais do periodonto, certo? Então, ela afasta. E pode ser utilizado o casquete, que a gente usa até hoje, o fio retrator, nós vamos utilizar ele impregnado de uma substância química, mas ele é um meio mecânico, e se você forçar, ele também vai afastar a gengiva, né? Anéis de cobre, gutapercha. Na verdade, desses aqui, nós utilizamos o casquete e o fio retrator. Essas outras técnicas pode até ser utilizado, mas já está um pouco ultrapassado, tá bom? Anéis de cobre, gutapercha, grampos, os grampos que vocês usam na dentística, né, para forçar ali, e provisórios com excesso. Provisório com excesso, então você faz ele com excesso, passando um pouquinho do término cervical, deixa ele, e depois de uma semana, 15 dias, o paciente volta para moldar, mas isso é mais agressivo, tá? Hoje a gente sabe que no mundo inteiro as técnicas se concentram em técnica de casquete e fio retrator. A gente consegue resultados bons, sem, no entanto, agredir tanto esses tecidos periodontais. Os meios químicos, né? Era utilizado muito solda cáusticas, adstringente, que ainda é usado hoje, vasoconstritores, ou hemostáticos, né? Como os adstringentes hoje mesmo, né? Como o cloreto de zinco ainda é utilizado. O alúmen e o ácido sulfúrico, que não é utilizado devido à agressão que esse produto químico fazia a nível periodontal, tá? E agora, mais recentemente, então, os mecânicos, né, quando a gente fala recente, é de 1960, os meios mecânico-químico, que é a utilização do fio retrator impregnado com uma substância, na maioria das vezes, adrenalina, né, uma epinefrina racêmica, né, que é derivados da adrenalina, ou os fios retrator, que possuem substâncias adstringentes, um exemplo é o cloreto de alumínio, né? Existe, então, a epinefrina racêmica, que é um derivado da adrenalina, ela é menos tóxica, e existem essas soluções adstringentes. Hoje, a tendência maior é usar as soluções adstringentes, porque mesmo a epinefrina racêmica, ela pode provocar agressões sistêmicas, principalmente em pacientes com problemas, né, destes citados, né? Problema cardíaco, e outros problemas a nível sanguíneo. Tudo bem? E os meios cirúrgicos, né? Os meios cirúrgicos é utilizar, então, corta-se o tecido está crescido ali, em volta do seu preparo, através de pontas diamantadas em caneta mesmo. Agora, muito legal esse sistema aqui, ou cinzéis, ou eletrocirurgia, o bisturi elétrico, né? Eu tenho um consultório mesmo, bisturi elétrico, eu gosto muito, em situações, eu gosto muito de usar mais em regiões posteriores, até, por não saber como é que fala a resolução dessa situação, se volta direitinho, eu arrisco mais em regiões posteriores. Vai fazer mesmo uma restauração de dentística aí numa ocluso distal de um segundo molar, aonde a papila distal é muito comum, está avolumada, ou situação diferente dessa. Você pode passar bisturi elétrico ali, porque ele corta, ele te expõe o término da sua restauração ou da sua coroa que vai fazer, sem sangrar nada, né? Isso dá para que você possibilita que você restaure ou que você resolva essa situação agora, no momento. Porque o grande problema de cortar com bisturi mecânico ali é que, na maioria das vezes, vai sangrar muito essa região e você não consegue dar continuidade no procedimento. Certo? Aqui mostrando como que esses fios, eles vêm assim. Então, hoje, a gente chama de fios ou corda, eles têm vários diâmetros. Ele vem impregnado com essa substância, uma ou outra,
Quando for comprar, sempre dá preferência para uma que não seja derivado da epinefrina, né, da adrenalina. Se tiver que usar, tudo bem, mas lá na sua anamnese está aí justificando a importância, você sabe se esse paciente pode ou não, é bom não arriscar, né? Você usar os fios, né? Os fios retratores ou as cordas. Então, de acordo com a profundidade do suco, você experimenta um ou outro, a espessura, e coloca, certo? Normalmente a gente começa a colocar de vestibular, passa por palatina e volta, deixa as pontas aqui. Por quê? Deixando as pontas por vestibular, fica mais fácil vir com a clínica, vir com a pinça clínica daqui a pouquinho e remover isso daqui, né, de uma maneira mais efetiva. Tudo bem? Eu tiro daqui na hora. Porque a técnica mais preconizada, ou a técnica preconizada, ou mais citada, essa é a palavra certa. A técnica mais citada, o protocolo, e que vocês devem ter aprendido, mesmo não tendo realizado, é o seguinte, né? Nesse caso aqui, eu moldo material pesado, acompanho o raciocínio, porque nós podemos pedir isso em prova. Eu moldo com material pesado nesse caso, né? Desse jeito, com os dentes preparados, moldo com a moldeira superior, tiro. Tirei o molde em silicone pesado, vou para a boca, posiciono os fios retrator, coloco ele. Esse fio deve permanecer na boca de 5 a 8 minutos, não menos de 5, não mais que 8, certo? Eu vou fazer vou espatular o material leve, lembra que aqueles dois materiais com cores diferentes devem ter utilizado. Eu vou fazer o alívio no interior do molde, nós vamos exercitar isso, na parte de laboratorial. Mas eu acredito que vocês devem ter feito dessa maneira. Você vai fazer o alívio, eu gosto muito de fazer o alívio nas regiões correspondentes desses dentes aqui com broca maxicute em baixa rotação. Então, enquanto o fio está ficando lá na boca uns 5 a 8 minutos, eu estou realizando o alívio, eu ou a secretária aqui na bancada. Passou isso, eu faço material leve, posiciono dentro da moldeira, certo? Olha só a sequência, eu ponho dentro da moldeira, depois eu vou para a boca com a seringa de moldagem, o que sobrou, eu injeto aqui. Nunca o contrário essa sequência, presta atenção, eu nunca injeto na boca primeiro e depois vou carregar a moldeira. Por quê? Porque a temperatura de boca é maior. Se eu fizer isso, a hora que eu completar aqui na moldeira, o material que está lá na boca já polimerizou. Então, sempre carregue a moldeira, aí o restinho que sobrou vá para a boca, porque terminou de colocar, de injetar na boca, você já pega a moldeira que está aqui na bancada e leva adequadamente. Tudo bem? Então, ó, vamos de novo repetir a sequência. Material pesado, remoção, inserção do fio retrator de 5 a 8 minutos, remoção do material, do fio, e colocação do material leve no interior da moldeira e leva para a boca. É o material leve, na verdade, que vai fazer o refino, que vai moldar todos os pormenores do meu preparo, certo? Eu sei, se vocês forem estudar em alguns livros diferentes, que existe uma técnica que usa 2 fios, onde usam mais fino lá embaixo primeiro, depois usam mais espesso, e na hora da remoção do fio, tira só o mais espesso primeiro e deixa o fio mais fino. Mas não confundam, isso pode esclarecer, isso pode ajudar vocês a ver outra técnica. O nosso protocolo e o que é utilizado na maioria das escolas de odontologia é o que eu estou falando. Um fio só. Fio retrator no término cervical, 5 a 8 minutos, né? Desculpa, vamos fazer o protocolo de novo, vamos revisar. Material pesado, moldando. Moldou. Tirou, posiciona o fio, 5 a 8 minutos lá na boca, estou fazendo alívio, vou espatular o material leve, eu vou secretária, vou carregar minha moldeira, tiro o fio, injeto o material na boca e levo a moldeira do material pesado com o material leve agora. Espera a polimerização e remove. Tudo bem? Acho que agora ficou mais claro o protocolo. Esse aqui eu não me lembro, que já faz tempo que eu fiz isso, mas tem fio 0, 0, 0, 1.
É assim, desculpa, ó, é 00, então eu vou falar na sequência em ordem, do mais fino para o mais espesso, tá bom? 00, 0, 1, 2, 3, tudo bem? Então, nas caixinhas vem essa numeração para te orientar. Na verdade, você olha lá, por exemplo, a média a gente usa o fio número 1. Você pegou o 1. Se você for inserir, começar a encontrar dificuldade por ele estar muito espesso, você diminui para o 0. Tá bom? Ou o contrário, se você acha que não está tendo um afastamento eficiente, aumenta para 1 de diâmetro um pouco maior, porque às vezes o periodonto ali é bem largo, a gente encontra um periodonto assim, com mais facilidade de colocar, principalmente quem tem algum problema periodontal. Quem tem essa gengiva sadia desse jeito aqui, já é mais difícil, né? Ela é bem aderida aqui, às vezes torna até difícil a inserção do fio. Tudo bem? Olha lá, então, beleza, Yuri, por aí, né? Depois que a gente tira o fio, isso aqui é momento rapidinho, porque essa gengiva, através da solução química e do fio que foi afastado, ela retorna logo. Então, você não pode demorar muito tempo. Nesse momento aqui, eu devo estar com material leve, já espatulado aqui do lado com a secretária, isso a gente vai fazendo combinando, para eu já levar para a boca imediatamente, tudo bem? Para que eu possa, então, olha, sem sangramento, que belezinha, né? Nem sempre a gente encontra essa situação, mas é o esperado. E aí eu vou moldar. Falamos um pouco de fio, agora casquete, né? Aqui até eu coloquei essa questão aqui, é fio ou casquete para realizar nossas moldagens? Eu, normalmente, eu tenho preferência pelo casquete, certo? Aí a gente percebe que é uma tendência maior dos protesistas. O casquete, ele dá mais trabalho, mas ele é muito mais preciso. Se você sair nos laboratórios de prótese, aí não precisa acreditar no professor Sidney, não. Lá no laboratório de prótese grande, que faça trabalhos de coroas metalocerâmica, próteses assim parciais fixas, né, unitária, e pergunta para ele, os modelos que vocês recebem aqui, qual que tem melhor qualidade? Aqueles que foram moldados com casquete ou aqueles que foram moldados com fio retrator? Vocês vão ver que será esmagadora a informação do técnico que aqueles profissionais que moldam com casquete ofertam ou levam modelos melhores. Agora, é o mais utilizado? Não. 80% ou um pouco menos das moldagens que são feitas no mundo são utilizadas o fio retrator. Mas qual que é a justificativa? É mais fácil, é mais rápido. E nem sempre o mais rápido é o melhor. É porque o protesista já é protesista, então ele demora mais tempo. E outra coisa, depois que você dominar o casquete, aí ele se torna rápido. Eu sei que vocês vão xingar a gente um pouquinho na clínica quando pedirem casquete, se pedirem. Mas a hora que você fizer e ver o resultado de um, de outro, e ter condições de comparar, porque nem sempre, a minha grande preocupação e tristeza é que na clínica, às vezes, você não consegue, pelo tempo de vocês ali, passar pelas duas experiências, o que seria legal. Você fazer uma sequência de moldagens com fio retrator e uma sequência de moldagens com casquete, para ver os resultados, né? Seria o ideal. Mas, pelo menos, no mínimo, o que eu sugiro para vocês é que, chegando em clínica, fale para o professor, independente dele gostar de uma técnica, vai lá o professor Sidney está lá. O professor Sidney não pode exigir de você só moldagem com casquete. Ele pode até conversar, tentar argumentar com você, olha, para esse caso, eu acho, mas você pode contra-argumentar com ele e falar, professor, mas eu queria... eu vi lá na parte prática do laboratório que a gente pode usar uma outra técnica, um fio retrator também. Eu queria, antes de sair da clínica, passar pelas duas experiências, tudo bem? O professor tem que deixar, né? Tem que deixar vocês realizarem para que vocês passem, até porque são duas técnicas bastante utilizadas. Beleza? Mas a justificativa de se usar mais um fio retrator, a gente acredita que seja isso. Mas olha só, deixa eu também contar outra historinha. Eu cito todo ano isso porque eu assim fiquei espantado até. Milton Miranda. O professor Milton Miranda é um professor, acredito que ele já esteja até aposentado da São Leopoldo no Antigo, tinha mais, quando ele esteve dando curso para a gente aqui, tinha mais de 10 livros publicados
ele só usa fio retrator. Então é assim também, se você conseguir dominar a técnica direitinho, você só faz com fio, fio, faz bastante, você vai acabar moldando melhor do que o cara de casquete ou igual, né? Porque a gente percebe que materiais de moldagem, por isso que lá tem um slide lá atrás que falou, né, que quase todos eles, quando bem utilizado, quando você tem domínio, é o suficiente para você colher bons resultados. Então, gente, a dica é o seguinte, não fica pulando de galho em galho, não. Pega um material de moldagem aí que tem alguns pareceres favoráveis sobre ele já na odontologia há alguns anos e usa ele. Não fica com essa historinha não, que nem de resina às vezes, que cada uma que aparece mais nova você pega. A hora que você está dominando essa aí, aparece outra. A hora que você está dominando a outra, aparece outra. E aí, às vezes, o colega que faz com aquela lá atrás, a terceira lá, que era limitada em relação a essa que você está usando agora, consegue resultado melhor que você. Por quê? Porque ele dominou a técnica, dominou o material. Então, isso é muito importante, que vocês pensem assim, tá bem? Bom, deixa eu ver o que eu tinha que falar aqui. A gente está falando do casquete ou fio. Tem alguma coisa mais, não sei se eu vou falar à frente, eu vou ver sobre aonde usar um e onde usar outro, que aí tem algumas especificações. Aqui mostrando, eu gostava muito quando a gente não tinha essas cordas ou esses fios prontos que já tem na dental hoje. O que a gente fazia? Comprava uma solução hemostática, punha no pote DAP, fazia algodão, pedia lá na hora que a secretária está sem nada para fazer, para justificar o salário, enrola os algodões, e a gente molhava aqui, tira o excesso com a gaze, dá para fazer também, né? O anestésico, tem muita gente que usa o anestésico, injeta o anestésico nesse algodão, ele serve como um material ali, né, adstringente. E usa para colocar no fio. Mas hoje essas cordas é fantástica, elas são durinhas, né? Tem a forma que ela é trançada, eu não me lembro bem agora, se vocês forem estudar, vocês vão ver a forma como ela é confeccionada, facilitando a inserção nesse sulco marginal cervical. Aqui mostrando só esse algodão, tirando o excesso desse líquido, né, da solução hemostática, para usar como afastador gengival. Para eu fazer uma boa moldagem, requisitos básicos, extensão do preparo. Claro, meu preparo, quanto mais subgengival, mais difícil. A gente vem combinando desde o começo do tema, da prótese fixa, que o ideal é o término permanecer ali numa distância de 0,5 milímetros afastado da margem gengival. Subgengival, quando eu precisar, né? Qualidade do término, liso, uniforme e visível. Aí eu coloquei aqui, material de eleição. Eu ter o conhecimento. Ou essa paciente de São Paulo, eu preciso fazer uma moldagem e não errar, vou usar um material hidrofílico, né? Daqui a pouco a gente vai falar isso, mas já vamos adiantar, então. Esse caso dessa paciente, somado a essa dificuldade da distância dela, eu percebo que em volta do preparo que eu fiz, a região está úmida, por sangramento, por saliva. Quer saber uma coisa? Eu vou usar um material que tenha uma performance melhor frente a essas situações úmidas. Qual que é o material indicado? Um poliéter, um material hidrofílico, né? Estou falando do nome comercial. Poliéter, né? Que o nome comercial dele, na verdade, é Impreco. Não se preocupa com isso, não, daqui a pouco a gente vai passar ele aí na fotografia e vocês anotam. Mas frente a essa situação, por que não eu lembrar? Por isso que eu coloquei aqui, conhecimento, né? Para eu lembrar disso. Estou moldando com alginato. Preciso lembrar que eu preciso deixar 3 minutos. Eu preciso lembrar que o alginato tem o processo de cinérese e embebição. Um dos maiores erros, olha só para você ver, voltando, mas é coisa interessante e prudente para você guardar. Quando você der uma andadinha por aí, nos seus estágios da vida, e passar nessas clínicas, vocês vão perceber um erro grave que o pessoal faz com muita rotina, que é acabar de moldar, ir lá debaixo da água da torneira, vou lavar o molde. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas seque imediatamente, ou seque todas as vezes que for vazar o gesso nesse molde. Não pode, pelo processo de embebição que esse material sofre. Então, você deve secar com a seringa ou com a gaze, certo? Outra coisa que se faz muito errado,
Acabou de moldar com alginato, eu não vou poder, porque a gente sabe que o alginato, o fabricante fala para vazar até 10 minutos, né? Não mais que isso, para que ele não comece o processo de distorção grave. Então, o que os colegas às vezes fazem? Pega o gaze com água ou um chumaço de algodão molhado e põe no interior do molde e deixa ali na bancada. Tá errado. O que o alginato está fazendo? Está embebendo de água, certo? Ou deixa ele lá próximo de uma fonte de calor, está perdendo água também, né? Sofrendo a cinese, perdendo para o meio externo. Então, olha só para você ver. É uma bobagemzinha. Mas você, tomando esse cuidado, você vai ver como a qualidade, como o resultado final dos seus trabalhos vão sair, vão começar a ficar diferenciado. Eu vejo muita gente perdendo o entusiasmo com a prótese, talvez por pecar nesses detalhes. Por quê? Porque aí a prótese, isso não dá certo, a prótese vai provar, não dá certo, tem que voltar para repetir, aí não vem do jeito que a gente quer. Presta atenção, você que tem tendência em querer ser protesista, não passe por cima dessas observações. E você vai ver o tanto quanto isso pode facilitar a sua vida, tornar prazerosos os resultados dos seus trabalhos. Tudo bem? Por isso aí, justificando a importância de você conhecer não só esse material, como todos da odontologia, da resina, dos adesivos. É importante a importância de você conhecer as qualidades técnicas, as necessidades, as exigências, né? E que você trabalhe direitinho com ele, né? Não passe por cima. O tipo de preparo, claro, o tipo de término cervical, né? Dependendo do tipo de término, vai facilitar ou dificultar. Essa é a ideia da moldagem. Então aí, novamente colocando, tem uma espátula própria que eu pedi na lista de vocês, é uma espátula insersora de fio. Na verdade, vocês vão utilizar ela em clínica, no periodonto. Lá no laboratório, a gente tem modelo de gesso, não dá para fazer esse exercício. Mas aí vocês estão vendo e na hora que estiver em clínica, e treinando, colocando, né? Na maioria das vezes eu devo anestesiar e ir em volta, porque o ato de colocar, principalmente em 4 dentes assim, é mais agressivo e doloroso. Então você deve anestesiar e ir empurrando. A gente sempre vai jogando um pouquinho para distal, vai pressionando para trás, para trás, para trás, para trás, tá? Para ir colocando o fio. Quando a gente põe à frente, inverte, a gente encontra dificuldade. Sempre jogando o fio no sentido posterior, para trás. Em relação à circunferência, né, gente? Acho que deu para entender. Tudo bem? Bom, dado essa pincelada, essas observações prudentes em relação aos materiais, vamos começar a conhecer, então, né? Começar não, né, gente? A gente vai estar revisando, porque vocês já conhecem esse material. Na verdade, olha só, é importante eu falar isso para vocês. Os materiais elastoméricos são os que bastante utilizados, são bastante utilizados para realizar essas moldagens de trabalho, né? E dos materiais elastoméricos, nós temos o silicone de condensação, silicone de adição, mercaptana e os poliéteres. 4 grupos, né? Silicone de condensação, silicone de adição, mercaptana e os poliéteres. Agora eu vou falar para vocês em termos de preço e de fidelidade de reprodução deles. Eu vou falar em ordem decrescente, do melhor para o menos indicado. Eu não gosto de falar o pior, tá? Porque todos eles você pode trabalhar bem, tá bom? Os mais precisos e os menos precisos. E isso segue o preço lá no mercado, lá fora também, tá bom? É o mais caro e o mais barato. Então, o mais caro e o melhor, silicone de adição. Segundo, poliéter. Terceiro, mercaptana. Quarto, silicone de condensação. Tá? Ai, professor, mas os silicones aí é do mesmo grupo, o que tem? Gente, a gente precisa entender quimicamente, o professor Sidney é limitado nisso, mas o que é mais importante a gente saber é que durante a fase de polimerização dos silicones,
o silicone de condensação, que polimeriza por condensação, libera subprodutos. Um desses subprodutos são os álcools. E isso faz com que ele tenha um grau de alteração dimensional maior. Por isso que ele é menos preciso do que o silicone de adição. Já o silicone de adição não tem essa liberação desse material, desse álcool, portanto, a fidelidade de cópia dele é maior. O silicone de adição, gente, eu não sei se vocês sabem dessa história, mas ele foi desenvolvido pela NASA, né? A NASA queria um material para, como é que fala? Para consertar defeitos, peças pequenas dos foguetes, e com mais rapidez. Então, ele moldava uma antiga, então ele precisava de muita precisão. E aí que eles desenvolveram o material, o silicone de adição. Foi aí que ele começou a surgir. E a partir daí, vira um emprego, né, oportuno, o emprego dele na odontologia. Mas ele foi desenvolvido lá. Por isso, vocês devem confiar, né? Porque uma coisa passada, aprovada pela NASA, a gente sabe que o trem é preciso, né? Mas, enfim, então vamos lá. Vamos começar no silicone de condensação. Ele tem uma pasta base, uma pasta catalisadora, ele possui, sim, o grau de alteração dimensional, o vazamento dele deve ser imediato. Imediato assim, hoje os silicones mais modernos falam que você não deve vazar antes de 15 minutos e nem após 30. Deu para entender? Entre 15 e 30. Esses primeiros 15 é para permitir a recuperação da memória elástica do material. Por quê? Porque ao sair do dente, ele deforma lá para sair, né? O dente com as retenções dele é um pouco. Então, se ele faz um pouco assim, ele precisa nesses 15 minutos, claro que não é dessa magnitude, mas recuperar a memória elástica daquela área que ele copiou. Então, precisa dos 15 minutos. E não passar de 30, porque senão ele começa a ter o grande problema de alteração dimensional, tá bom? Então, nós vamos padronizar, sim, para as nossas respostas em algum possível questionário. Não menos que 15 e não mais que 30. Certo? Ela possui essas consistências, densa, leve, muito leve. Normalmente, a gente usa aqui a mesma coisa de leve ou de densa, regular, tá? Consistência regular é a mais utilizada. Marcas comerciais citadas aí, o Optosil, Chantoprim, marca boa. Silon, uma porcaria. A gente até aboliu ele do uso aí de clínico, acho que até sumiu esse material que eu não vi mais, certo? Esse material da 3M também é bastante usado aí na nossa clínica de escola, muito bom, eu uso ele no consultório, é o Zeta Plus da Orawash, tá? Bom, Contex, Contoflex, isso são sugestões de marcas comerciais. Então, saiu daqui, é aquilo que eu falei. Eu vou comprar esse material aqui, o Optosil mesmo, porque ele já tem mais de 50 anos aí na odontologia, mas ele não é ultrapassado. Ele parou um pouquinho de ser adquirido, porque, na verdade, surgiu esse Zeta Plus veio da Itália, né, da Orawash. E aí começaram a comprar mais o Zeta Plus, que é um material bom também. Então o preço dele sempre era mais alto do que esse aqui. Então começou a cair um pouco em desuso ou diminuir a procura. Mas ele é um material excelente. Mas eu acredito que hoje, inclusive, o material esteja concorrendo, que eles corrigiram esse erro com esse material chegado da Itália. Tudo bem? Mas, ou seja, compra um material desse e começa a usar ele. Ué. Para que ficar pulando? Não, saiu o Optosil, vou comprar ele. A semana que vem sai o Zeta Plus. Não. Então, aí está. Aqui, no caso, o Zeta Plus, né? Eu ponho sempre essa figura para falar da importância de você usar os dosificadores. Se você olhar aqui na latinha, ela mesma, ela orienta. Se ela orienta a usar assim, por que o desgramado do profissional não faz isso? Já vai lá, mete a mão dentro da lata, pega um pedaço de material lá, vem aqui, esparrama um tanto na placa. Não, gente, vamos usar com critério, vamos usar a orientação do fabricante. Para cada colherinha dessa medida rasa, tira o excesso, você pode mensurar aqui, né? Ou você pega, põe na mão, pôs 3 medidas, 3 colherinhas dessa aqui, vai lá e faz o sinal da colherinha na mão, porque
Para cada colherinha, você vai colocar 2 comprimentos de catalisador. Então, você coloca a massa na mão, vem, faz um sinal, marca com a colherinha sobre essa massa que está na mão, e aí vem com o catalisador, que é esse aqui, o Endurance, e põe, para cada se pôs 3 medidas, eu vou colocar 6 risquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, e além disso, desse cuidado, colocar, aqui está mostrando isso, sabe? Vamos ver depois se nas placas de vidro minha tem mais claro, mais didático, mostrando. O diâmetro que sai aqui deve ser uniforme, sabe? Esse biquinho precisa sempre estar limpo. Treina a secretária, se você falar um dia com ela, sério, ela vai fazer isso o resto do tempo que tiver que permanecer com você. Fala para ela, olha, acabou de usar, passa uma gás e limpa. Deixa limpinho o dispensador, porque aí a hora que o tubo dispensar, ele sai no diâmetro, claro que não é o diâmetro do meu dedo, né, mais fininho, mas ele vai sair sempre com o diâmetro uniforme. Por quê? Porque o diâmetro mais espesso ou menos espesso pode influenciar no tempo de polimerização. A gente tinha uma briga grande aí na clínica, né, teve um tempo aí com o professor, falando, Cid, mas não é possível, nós não estamos conseguindo usar esse material, a gente não está conseguindo usar em clínica, vocês têm que cortar, não sei o que, não sei o que. Falei, mas gente, eu uso, o professor João usa, João Batista, tudo protesista, mais de 30 anos usando. Por que esse pessoal? Aí fomos lá, usamos o mesmo material, o material funcionando bem. Aí eu fui um dia assistindo os meninos, eles utilizando, porque eles estavam pecando disso aqui. A hora de dispensar isso aqui, eu punha mais ou menos, não obedecia a essas regras nem o diâmetro. Eu falei, mas aí não tem jeito. Aí ou o material vai acelerar, ou vai retardar demais, não vai polimerizar, certo? Porque uma vez utilizando certinho, e outra coisa, você economiza material, você não perde. Porque o tal de você usar sem critério, coloca uma conchinha aqui, aí coloca um catalisador só. Esquece que o professor falou que são duas tirinhas. Aí o treino polimeriza. Você tira para jogar fora, vai fazer outro. Você perdeu tudo isso. E isso no consultório é grave, né? Não é porque aqui na clínica eles doam isso que você também vai fazer. Gente, eu adoro os meninos de ilha, aqueles que vocês mais xingam, porque são criteriosos na hora de distribuir, a hora que você vai buscar uma gase lá na ilha, ele dá uma ou a metade. Se você for no meu consultório, os meninos do quinto período riam muito, porque eu dava essas dicas. A gase minha chegou, a secretária corta ela no meio. Porque a gase vem comprida, você corta e deixa algumas compridas. A hora que eu precisar da comprida, você me dá. A hora que eu, mas a maioria das vezes eu vou usar essa. Isso, economia. Carbono, pode usar o melhor, o carbono com filme. Mas vai lá, corta pedaços pequenos e pedaços maiores. A hora que você for avaliar uma arcada daqui para cá, você usa o pedaço mais comprido. A hora que for ajustar um dente só, usa o pedaçozinho pequeno. Né? Isso é coerência, receita e despesa em consultório. Se você não conseguir equilibrar isso ou com qualquer coisa na vida, você está fadado ao insucesso. Né? Então, tem que ser isso. Eu vejo lá na clínica, eu cansei de ver isso. Você vai pedir um tubo de anestésico, às vezes eles dão 5, 4, tá errado. Se fosse possível dar meio só, era para fazer assim para vocês. Porque, gente, isso vai te educar. Se você faz aquele sistematizar, né? Na verdade, a palavra correta, tudo que você faz rotineiramente, pega-se o hábito, o vício, porque daqui a pouco, a hora que você estiver no seu consultório, é você que vai pagar. Porque você justifica assim, nada, professor, é a universidade que paga isso. Por que você está com munhecagem? Não, gente, a gente tem o objetivo principal também de orientá-los, de educá-los nesse sentido. Então, na hora que for pegar, é pegar um tubete de anestésico, é um pedacinho de gás, se precisar, tudo bem. É um pedaço pequeno de algodão para que isso fique sistematizado e você habitue a utilizar assim. Então é muito melhor. Eu até falo na hora de moldar a prótese total, não aqui, que é uma pasta zinquenólica que vocês vão conhecer no 6º período. Por quê? Porque eu percebi isso junto às leituras, de que onde o menino mais erra é na quantidade do material que ele coloca menos. Então o que eu peço para ele hoje nas clínicas? Aliás, hoje à tarde nós temos essa clínica. Eu falo, pode pôr um pouquinho a mais nesse primeiro momento, visto que é o que eles mais erram. O molde, eu falo, pode pôr um pouquinho mais. Normalmente eu dosifico primeiro. Por quê? Porque se você acertar da primeira vez, opa, beleza.
Se ele errar por esse motivo, por um pouquinho nessa situação, se ele errar, ele vai fazer outra vez, ele vai gastar muito mais, concorda? Porque vai ter que tirar todo o material que fez a tentativa na primeira moldagem para refazer. Tudo bem? Então, nessa situação, é assim. Agora, no consultório, é dessa maneira. Se alguém que tiver a oportunidade de ir no meu consultório um dia, vai ver que isso é verdade. A gente só não fala, não. A gente faz. Aí, uma outra marca comercial, né? O Optosil Chantopren. Deixa eu falar mais alguma coisinha. Claro, eu vou usar o material pesado primeiro, esse, com esse. É que vocês já usaram isso, né? Pesado primeiro, esse com esse. Depois eu vou refinar com material leve, que é esse, né? O catalisador com a pasta leve. Tudo bem? Segue a mesma ideia para esse, que é só uma outra marca comercial, né? O Optosil Chantopren. Uso esse com esse e depois esse com esse. E aí o silicone de condensação, algumas coisas legais, né? Para eu trabalhar com material de trabalho, espatular o material denso, eu vou fazer o seguinte, vou manipular, quanto tempo eu tenho que manipular? 30, 40 segundos, aquele, na mão primeiro. 30, 40 segundos, tempo de espatulação, eu levo para a moldeira e levo para a boca. Olha, eu tenho um tempo de trabalho dele de 3 a 4 minutos, até passa pela manipulação, o carregamento da moldeira e levo para a boca. Lá na boca eu devo deixar de 5 a 6 minutos. 5 a 6 minutos, não tire antes. Você pode passar desse tempo, mas faltar, não. Material fluido. Segue a mesma coisa, né? 30 segundos, 1 a 2 o tempo de trabalho e o tempo de presa na boca, ou de polimerização. Quanto mais tempo passar, melhor ele fica. Olha que 5 a 6 e 3 a 4 minutos é muito tempo. Certo? Em que situações eu posso utilizar o silicone de condensação? Para quê? Em quais situações? Eu posso usar para moldagem em prótese fixa, qualquer tipo, nas diferentes tipos de coroa, em restauração metálica fundida, coroas totais, núcleo metálico fundido, onlay, inlay e overlay. A gente tem uma tendência de esses trabalhos de onlay, inlay e overlay, se for em cerâmica pura, eu prefiro moldar com silicone de adição, gente, tá? Devido a um grau de alteração desse ser maior, ou seja, dar um pouco mais de defeito, eu prefiro, até porque você também já cobrou legal da pessoa, né? Se é uma coroa pura de cerâmica, eu acho que justifica você utilizar um material de excelência, tá? Mas poderia ser utilizado esse? Pode sim, pode ser utilizado, né? Eu vou utilizar com o uso do fio retrator, na maioria das vezes, técnica. Isso aqui é legal. Dupla mistura com moldeira de estoque. Dupla mistura em tempo único com moldeira de estoque. Aqui é o seguinte, resumo. Dupla mistura, existe 2 técnicas para usar, tanto ela como o silicone de adição. Dupla mistura em tempo único ou simplesmente dupla mistura. Vamos definir. Quando eu falar simplesmente dupla mistura, olha só, vamos até demorar um pouquinho para vocês raciocinarem. Dupla mistura. Eu vou espatular os 2 materiais separados, como eu descrevi lá atrás. Eu vou fazer o material pesado, espero ele polimerizar na boca, tiro, e faço os alinhos e vou levar depois, no segundo momento, o material leve. Dupla mistura. Agora, quando eu falar dupla mistura em tempo único, eu vou levar os 2 materiais ao mesmo tempo na boca. É técnica também. Enquanto eu estou espatulando o material pesado, a secretária pode estar espatulando leve. Terminou de espatular, eu carrego a moldeira e já levo o material leve sobre o material pesado que está dentro da moldeira e levo os 2 para a boca. Então, dupla mistura em tempo único. Tudo bem? Acho que deu para ficar claro aí, né? Que existe. Tem preferência? Não. Você pode definir de acordo com o seu conforto, da sua necessidade, quando usar um e quando usar outro. Tem alguns trabalhos que mostram que um é melhor do que a outra técnica, mas não existe um consenso, tá?
silicone de condensação, em quais situações eu posso usar para moldagem de trabalho para as próteses parciais removíveis, que são as próteses que vocês vão conhecer no sexto período. Mas a gente percebe, nesses casos de moldagem de trabalho desse aparelho protético, a maioria das vezes, e nós na clínica, inclusive, vamos usar o alginato. Mas pode usar um silicone de condensação? Pode, não tem problema, tá bom? Técnica dupla mistura com moldeira de estoque. Dupla mistura, então, seria os dois materiais separados. E aí, um exemplozinho aqui, a gente moldando um implante, né? Posicionei esse transferente, vem o caso aqui citado, nós vamos ter a disciplina de implantodontia no sétimo período. Nós vamos lá, que a técnica é bem parecida, né? Fizemos separado. Aí poderia fazer junto. Hoje eu estou fazendo, nesse caso aqui, eu faço dupla mistura em tempo único, eu levo os dois. Excepcionalmente, nesse caso, já é antigo, a gente fez separado, é só para mostrar a técnica. Tá vendo? Moldei, tá vendo? No lugar do implante. Então, normalmente, se fosse um pilar, um dente preparado, eu viria aqui com a broca agora, e ia fazer um alívio aqui, descascar um pouquinho, para ter mais espaço para o material leve. Isso que justifica. Olha lá, com a broca, eu já pedi essa broca para a gente usar, não só aqui, né? Ela é bastante versátil em outras situações. Mas, principalmente aqui, ela vai ser bastante prudente. Então, ali, ó, fazendo alívio. Nesse caso, não precisa de afastamento gengival, porque é um caso implantodôntico. Não é um caso discutido. Tudo bem? Então, ó, pega essa broca, passa lá um pouquinho para tirar um pouco da área para ter espaço para o material leve. E aí, olha aqui, essas coisas que eu queria mostrar. Na placa de vidro, esse diâmetro, treina, secretária. O macete aqui é não tocar com esse dispensador na placa de vidro. Então, deixar ele ligeiramente altinho, ele vai sempre manter uniforme o diâmetro do catalisador, comprimentos iguais. Você dispensa o material leve e depois ao lado o material, o catalisador. Terminou lá, manda ela limpar, pede para a secretária limpar para ficar limpinho, ok? Se você fizer assim, não vai errar nunca. Olha lá, certo? Comprimentos iguais. Na verdade, a relação disso aqui é 2 para 1, mas a boca do dispensador já te controla isso, né? Então, esse aqui, veja que ele é bem mais grosso. E esse aqui, mas comprimentos iguais. Ele tá aqui, parece que é bem mais, mas é porque ele esparrama, ele é mais fluido, né? A hora que a gente põe aqui, ele começa a esparramar para lá e para cá. A importância da utilização da seringa de moldagem, ok? Essa seringuinha não é a seringa Centrix, a gente pede para vocês comprar uma seringa dessa, porque lá na boca nós vamos precisar dela. Aí eu marquei só para me ajudar a orientar o posicionamento da moldeira na boca, espatulando. E aí vamos comentar outra coisa. Quando eu for moldar, mesmo eu estando moldando só o caso aqui, eu devo no meu molde, no material pesado, colocar material leve em tudo. Eu não devo deixar assim, certo? Porque isso aqui, ao finalizar a moldagem, vai me dar um degrau no molde. Vai dar um degrau. Até aqui vai ter material azul e material amarelo, e daqui do material amarelo para cá vai ficar só o material, do material azul e amarelo para cá, né, vai ficar só o material amarelo. E aí, lá no meu modelo de gesso, dá para entender que vai ficar um degrauzinho. E como é que eu coloco isso no articulador, a nível oclusal? E engreno esses dentes? Dá essa diferença. A gente chama modelo fantasma, né? Um fica em um plano, o outro em outro plano, ou um segmento do modelo. Então, presta atenção mesmo. Por que eu falo muito isso? Porque os colegas munhecando, para não gastar o material, faz só um pedacinho desse aqui, só põe ali na área. Esses dias, a ex-aluna me ligou, professor, mas eu não sei, o protético está me falando uma coisa aqui, que meus modelos estão ficando meio fantasma, está dando diferença de tamanho, que ele acha que é na hora da moldagem. Eu falei, deve ser mesmo, vamos repetir como que você faz. Aí eu fui repetindo novamente com ela, que ela tinha esquecido, acho que daqui, né? Aí ela falou, então é aí mesmo que eu estou errando. O que ela fazia? Ela punha só um pouquinho de material aqui, desse leve, para ficar mais barato, para não gastar. E aí moldava, então ficava degrau aqui e degrau. Aí eu falei, é aí que você está errando.
Então, você põe material em tudo, tá? Vamos ver o próximo, olha lá. O certo é isso. Você, mesmo a área de maior interesse minha é essa do implante, mas eu devo colocar o material leve em tudo para levar para a boca. Depois que carregou a moldeira, injeta lá na boca para fazer a moldagem. E vamos para a moldeira. Tudo bem? Dicas para se obter uma boa moldagem. Eu vou acabar nesse slide hoje, tá bom, gente? Dicas para se obter uma boa moldagem com silicone de condensação. Resfriar a placa de vidro. Está trabalhando agora nessa época de setembro, outubro, novembro, ou está trabalhando lá para o Nordeste, alguma região quente, resfria essa placa de vidro, põe essa placa de vidro no freezer, lá da geladeira, e para você espatular o material sobre ela, mas se preocupa para que essa placa não atinja aquilo que a gente chama ponto de orvalho, aquelas gotículazinhas brancas, né, fica esbranquiçada a placa de tão fria. Ela deve esfriar, mas não atingir aquele ponto, porque senão você tem efeito contrário. Ao invés de retardar, ela acelera. Esse protocolo, isso que eu estou mostrando, falando para você fazer, é para retardar o tempo de polimerização. Vai demorar mais tempo. Eu acho muito prudente para vocês, iniciantes, sim, essa manobra. Levar uma pequena porção sobre os dentes, isso sempre, em alginato, então isso é fantástico. Se não aprenderam, aprendam. Toda vez que for fazer uma moldagem, pega um pouquinho lá, ou de alginato ou do material, e passa principalmente na oclusal dos dentes, que é mais cheio de reentranças, antes de levar a moldeira, ali rapidinho. Não é passar o material lá e depois de carregar a moldeira, porque aí o material lá, devido à temperatura, chega antes. Pega o restinho da moldeira que ficou ali na cubeta, na hora que for levando a moldeira, faz isso aí, acabou de passar, puf, leva. Isso vai te dar uma garantia, uma qualidade de cópia fantástica. Vazar preferencialmente 10 a 20 minutos, aquilo que a gente falou, 15 minutos, porque existe alguma diferença ainda na literatura e não vou padronizar. 15 minutos inicial e não mais que 30, tá bom? Nunca vazar o molde com excesso de água, em qualquer situação. Nunca, se estiver cheio de água, se lavou lá, seca com a seringa ou com a gaze, para não ter essa água no meio dessa mistura. Dosificar a água a pó adequadamente do gesso, né? Normalmente a gente exercita isso em aula. O professor Ramiro passa isso com vocês com muito mais propriedade, as relações, né? Água pó, o gesso tipo 2 para cada 100 gramas de 45 a 55 ml de água, gesso tipo 3 para cada 100 gramas de 30 a 35 de água, gesso tipo 4, né, para cada 100 gramas de 20 a 25 de água. Depois eu não sei fazer conta regra de 3, mas eu ensino um caminhozinho para vocês, eu acho mais fácil, se vocês quiserem, pode fazer uma opção por esse lado. Tá? Mas vamos ver se a gente tem oportunidade na hora que estiver vazando o gesso, de eu mostrar a continha que eu faço. Aí eu preciso saber cada tipo. O tipo 2 é de 45 a 55, tipo 3 de 30 a 35, para cada 100 gramas, a referência. E o tipo 4 de 20 a 25. Isso eu preciso saber, não posso esquecer. Porque feito isso, a gente faz qualquer conta da quantidade de gesso que eu vou usar para esses diferentes tipos de gesso. E dosificar adequadamente as pastas, né? Por isso que a gente colocou a lâmpada para chamar a atenção. Tudo bem, gente? Por aí, então? Nós vamos parar, então, por aqui. Se tiverem pergunta aí, pode ser feito. Se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade, não tem problema. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo capturar a aula da seleção Não, gente, a aula da seleção do agente cimentante é uma das últimas aulas, tá bom, Brian? É porque eu dou tudo isso, lembra que eu falei que nós estamos, como se estivesse atendendo o paciente. Agora chegou o momento de eu moldar ele. Nós preparamos, fizemos o provisório, o paciente foi embora para casa, está retornando para eu moldar o caso. O caso vai para o laboratório,